Mensais ou encadernados? Qual deve ser as tendências aí de publicação para os próximos anos aqui no Brasil? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e este é o Bate-Papo Quadrinístico. Desde que o Rebirth começou a ser publicado aqui no Brasil, a Panini adotou uma postura de publicação interessante. Títulos mix foram abolidos por completo do catálogo da DC. Né? No caso, por exemplo, o universo DC não existe mais. A gente tem vários títulos mensais e tudo aquilo que não saiu em mensais tem saído em encadernados. E esses títulos mensais dificilmente tem aí mix, com raras exceções, como por exemplo estava acontecendo e nem sei se ainda está, no caso de Jovens Titãs. Né? Mas por quê? Porque aí cabia ali colocar alguma publicação paralela, né, que completasse o mix da publicação. Mas a imensa maioria das publicações da DC no Brasil hoje estão saindo em encadernados, e aí sim os títulos próprios, né, as mensais tipo Batman, Superman, no caso Liga da Justiça, Mulher Maravilha, são títulos que conseguem se sustentar sozinhos, né? Então é possível manter a publicação de mensais. Ao passo que para o lado da Marvel, que também é publicado pela Panini, nós temos visto alguns títulos serem cancelados. Né? É o caso, por exemplo, de Universo Marvel, que acabou sendo cancelada, e se não estou errado, embora eu não tenha pesquisado direito isso, Guardiões da Galáxia também está sendo cancelada, e ainda soma-se a isso Doutor Estranho e Thor, e nesse caso não foi por problemas de venda, né, nem de Thor nem de Doutor Estranho, mas por causa da cronologia bastante avançada. E na minha opinião, que deve acontecer a partir principalmente do ano que vem, aí de repente com Fresh Start, é justamente uma diminuição expressiva de mensais e um aumento de encadernados, porque eu acho que hoje é o que realmente deve funcionar em termos de publicações periódicas no Brasil. Eu digo isso porque mix que tem muitas páginas hoje, eles não são muito bem vistos pelos leitores. Né? Então, um mix é possível? Tipo o velho Logan, que tem a Wolverine. O velho Logan é possível, mas desde que começou a ser publicado com 3 histórias, né, enquanto estava com 2, o pessoal estava tranquilo, mas depois começou a publicar 3 histórias, as pessoas começaram a reclamar, e reclamar bastante. Mix dos Vingadores também funciona por causa da variedade de títulos dos Vingadores, mas tirou isso, hoje a coisa não se sustenta exatamente assim. Na minha opinião, a Panini errou em publicar Homem-Aranha e Campeões numa mensal. Na minha opinião, deveriam ter passado a publicar o Homem-Aranha, Miles Morales, no caso, em encadernados, e também os Campeões. Os Campeões eu queria até ter comprado, mas como eu vi que ia ser uma revista mensal, eu desanimei em fazer, porque, sinceramente falando, eu preferia esse material em encadernado. E a gente há de convir também que o encadernado, nesse caso, ele nos favorece em 2 questões. Tem um arco completo, também ocupa um espaço menor para a gente poder guardar esse quadrinho. E eu estou falando isso enquanto pessoa que gosta muito de mensais. Eu não acho que as mensais devam acabar, pelo contrário, elas devem continuar, mas eu acho que deve continuar os títulos que a gente sabe que se sustentam realmente, que tenham um número menor de mensais para um número maior de encadernados. No caso da Marvel, eu acho sim que o Homem-Aranha deve continuar tendo sua mensal, os X-Men devem continuar tendo sua mensal, Vingadores também. Acho que o Wolverine, no caso, segura tranquilamente uma mensal, e o Homem de Ferro tem, por enquanto, se sustentado a partir de vários testes, né? Porque começou lá com o Homem de Ferro, daí virou Homem de Ferro e Thor, porque estava vendendo pouco, daí voltou aí parou, aí veio o Homem de Ferro e Thor de novo, que acabou indo para os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, que aí o Homem de Ferro acabou indo para Novíssimos Vingadores, que por sua vez acabou agora na mensal do Thor, do Homem de Ferro. E a questão é, continuará se sustentando ou no futuro deve também acabar virando um título publicado em formato de encadernado? Eu confesso que dentro das expectativas aí que deve acontecer, e pelo que eu acredito que deva ser, Capitão América vai ser cancelado depois de Império Secreto,
e o Capitão América do Mark Waid deve ser publicado em encadernados, e quando chegar a época do Capitão América do Ta-Nehisi Coates, que está muito bacana, diga-se de passagem, ele também deve começar a ser publicado em encadernados. Acredito que o Incrível Hulk, ou The Immortal Hulk do Al Ewing, também deva ser publicado em encadernado aqui no Brasil, porque nós já sabemos que Thor será, o Doutor Estranho será, Demolidor já tem sido Justiceiro, ou seja, e há de vir aí o Quarteto Fantástico, que eu ainda não li, né, mas algumas pessoas já andaram chiando bastante a respeito do título, não gostando muito, mas na minha opinião também é outro título que deve sair encadernado. Seria um erro colocá-lo num mix com um monte de história que acaba ficando caro e desinteressante. Essa é a grande questão, né? Acaba ficando caro e desinteressante. Então o mix hoje, ele não, na minha opinião, ele não deve ser utilizado também por causa disso, porque nós não estamos falando de 2 ou 3 histórias, nós estamos falando de revistas com 6, 7 histórias, e que acaba pesando no bolso da pessoa que muitas vezes é fã de um personagem e acaba comprando uma revista aí com 7 histórias por causa de um personagem. Então acaba não compensando necessariamente. Então, na minha opinião, qual deve ser o direcionamento para o futuro das publicações aqui no Brasil? A maioria dos títulos deve sair em formato de encadernado, e alguns títulos que se sustentam porque tem uma base de fãs grande deve continuar saindo em mensais. Torna a dizer, se caso personagens como Batman, Superman, Liga da Justiça, Vingadores, Homem-Aranha, X-Men, esses personagens, eles sustentam tranquilamente uma mensal. Então eu não acredito que cancelá-las seria um bom negócio em momento algum. Entretanto, outros personagens que já não têm mais esse apelo tão grande e que tem uma base de fãs que compra o título desde que ele venha num formato mais interessante, esses compensam, e na minha opinião deve continuar assim o Demolidor, o Justiceiro, e deve entrar dentro desse modelo o Capitão América, o Hulk, o Quarteto Fantástico e por aí adiante. Eu acho que é mais atrativo, é mais interessante e pode sim chamar uma base maior aí de leitores que de repente não estão lendo títulos da Marvel porque estão saindo em mensais, e migrar para esse formato de encadernado. E uma outra coisa que a gente sabe que tem acontecido bastante é que bastante gente tem deixado de comprar mensais para comprar apenas encadernados. Então também tem que se olhar esse tipo de público, né? Ou seja, essa fatia de público que visa, antes de tudo, o encadernado. Então, por que não? Né? Eu, particularmente, enquanto fã do Incrível Hulk, ficaria bem satisfeito com 2 ou 3 encadernados do Hulk no ano, ao invés de comprar um monte de mensal, tipo uma Universo Marvel, uma Avante Vingadores, por causa só do Hulk, né? Eu acho isso um negócio que hoje não é mais funcional. Então, na minha opinião, encadernados deve ocupar mais e mais espaços, e mensais elas devem reduzir aí o número delas, mantendo-se em mensais realmente os personagens que têm hoje uma base de fãs que sejam capazes de sustentar essas mensais, né? E eu acho que Homem-Aranha, X-Men, entre outros aí, sempre terão uma base de fãs significativa. Os outros, que tem um número menor, compensa sim, na minha opinião, sair encadernado, que o custo-benefício, tanto na minha opinião para a editora como também para o leitor, é bem maior e melhor. Uma outra opção no futuro que devagarinho deve começar a acontecer é o quadrinho digital, né? Tanto é que a Panini deve fazer aí uns testes com mangás, né? No caso do Bleach, por exemplo, de publicá-los ele aí em formato digital. Se vai dar certo, eu não sei, mas é um teste válido para ver quais os rumos, né, que os quadrinhos digitais podem tomar no Brasil. Particularmente falando, eu não compro quadrinho digital. Se for para eu ler um negócio digital, eu prefiro baixar o scan no computador e ler no computador, porque, sinceramente falando, se eu for gastar dinheiro com gibi, eu vou gastar com o material físico, tá? Mas esse negócio de quadrinho digital, para mim, só o scan cumpre o papel dele, e, sinceramente falando, pode fazer o movimento que for, scan não acaba nunca mais. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal a crescer. Conte aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi e deixe sua opinião aí nos comentários também sobre esse assunto. Então, o que você acha que deve acontecer nos próximos anos? Teremos publicações
cada vez maiores de encadernados e uma diminuição das mensais? Você acha que eu estou equivocado? Enfim, o que você tem como expectativa de publicações aí no futuro? Bom, conversemos sobre isso, até porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.